Galera, review do capítulo 290 de Blue Lock. Nós temos o Itoshi puxando um contra-ataque, encabeçando todo esse counter aí francês. No entanto, nós temos toda a criação do Kaiser servindo positivamente para ele finalmente. Então se liga que nós vamos comentar tudo, tem detalhes, tem possível evolução do Izagi, tem mais coisa aqui pra falar com vocês, principalmente relacionada à proposta do Itoshi. Então se inscreve no canal, curta e compartilha, hype o conteúdo, deixa o valeu aí. Me ajuda bastante, é pouquíssima coisa pra você, mas me ajuda de montão. Rapaziada, tem mangás aí embaixo na descrição, em promoção, pra vocês aproveitarem, e tem também Discord, tá? Lá tem uma comunidade insana de Blue Lock, mais de 1000 pessoas trocando ideias, jogando RPG, tem os spoilers, tem o link dos capítulos em PTBR, em inglês e tudo mais. Então acessa por lá, porque você vai ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na obra, beleza? Então... depois disso tudo, vamos começar aqui porque nós temos o capítulo abrindo com o contra-ataque francês que se inicia depois do Itoshi acabar roubando a bola, né? Ele rouba a bola e já explica como que ele reagiu à conexão do Kaiser com o Izagi, tá? Quando ele toma a bola cai no pé do Carlinhos e o Carlinhos, como é um armador fenomenal, a galera fica hypada. A galera, principalmente do time do PXG, fica hypada e a do Bastard fica preocupada porque sabe que vem chumbo grosso por aí. A questão é que antes de começarmos o contra-ataque, nós temos o Izagi entrando em cena e o Izagi em dúvida. Pô, por que que isso aconteceu? Por que que o Itoshi, ele conseguiu impedir ou desligar a conexão que eu e o Kaiser tínhamos? Por que que isso rolou? Sendo que é a primeira vez. Isso é algo meio que improvável. É a primeira vez que a gente faz um negócio desse e ele já tá ali atento. E aí nós temos o Itoshi aparecendo e explicando o porquê que ele fez isso. E é interessante porque, como ele vai agir de forma instintiva, em questão de reflexo, nada mais justo do que um reflexo de um predador para pegar a presa na hora certa, então justificando assim o Predator Eye. O que aconteceu, rapaziada? O Itoshi, ele entendeu finalmente uma distância certeira para conseguir parar o Izagi. Essa distância vai permitir com que o Itoshi, por conta das suas capacidades físicas, ele consiga chegar na conexão do Izagi com Kaiser de forma instintiva, de forma no reflexo. Ele não vai precisar prever aquilo, ele vai só ter que reagir. E essa reação dentro de 4 metros, por conta da capacidade física do Izagi e a capacidade física do Itoshi, ele vai conseguir impedir, mesmo talvez o Izagi e o Kaiser criando coisas inéditas, únicas, exclusivas daquele momento. O Itoshi ele vai conseguir porque o Itoshi conseguiu ler o jogo, conseguiu colocar os pontinhos ali prós e os pontinhos contras e chegar num denominador comum, que é esse raio de atuação aí de 4 metros. Beleza? Bem interessante, e é óbvio que agora os dois separados, Izagi e Kaiser separados, o Itoshi ele vai ficar focado exclusivamente em derrotar o Izagi, mas ele tá ansioso para meio que os dois se unirem novamente, porque ele vai conseguir pará-los novamente. O Itoshi está extremamente confiante em cima de tudo isso que rolou nos últimos capítulos. E nós temos uma ligação bem legal aqui no capítulo 272, e eu já vou chegar nessa ligação que tem a ver com Pedra, Papel e Tesoura, que é o título do capítulo 272, tá? Agora o Izagi ele começa a pensar sobre como é que ele vai se virar, né? Como é que ele vai reagir em campo a essa leitura do Itoshi. E é meio que algo que o Izagi tem que pensar em rápido, porque a bola tá rolando. Só que aí vem, talvez, o final do capítulo que pode, talvez, dar brechas pro Izagi acabar fazendo alguma coisa. Mas, o que ele pensa aqui? Primeiro ele tenta meio que se distanciar. Ele vai sair de perto do Itoshi. Só que aí, o que acontece? Se ele sair de perto do Itoshi, ele não vai ter tanta liberdade. Porque toda aquela conexão que vai meio que ser criada entre ele e o Kaiser, essa conexão vai acabar. Por quê? Porque ele vai estar mais distante e ele não vai ter tanta liberdade para jogar, porque ele não vai estar próximo ali das pessoas que municiam ele, que conseguem entender o campo ali em volta dele. E além disso, o pilar do Bastard hoje é Izagi e Kaiser. Então se essa química sumir, todas as pecinhas que o Bastard montou em cima desses pilares, essas peças irão desaparecer. Então, o Izagi, ele entende que ele vai ter que lutar contra o Itoshi dentro desses 4 metros, dentro desse raio, e é aí que ele vai ter que se adaptar, surgindo assim talvez uma
necessidade de uma próxima evolução, o que é preparo físico e também resistência. Não é que o Izag vai ter que ficar igual o Kunigami, isso não existe, tá? Não é lógico o Izag ficar igual o Kunigami, porque vai quebrar o jeito de jogar do Izag. É um jeito mais móvel, é um jeito mais de deslocamento, de ataque, defesa, então ele não pode ter um corpo pesado, tá? Por mais que seja só músculo, ainda é pesado. Então, o que ele vai precisar fazer? Ele vai precisar acabar desenvolvendo uma estratégia para meio que focar nessas capacidades e evitar com que essa capacidade física meio que acabe formando um gap nele com o rival, beleza? Só que quando o Izag ele entra dentro dessa batalha, dentro desses 4 metros de raio, o Itoshi ele comemora, porque é isso, Izag, faz isso, entra nessa batalha contra mim, porque é exatamente isso que eu quero. Todos os seus pensamentos, toda a sua liberdade, seus sonhos, sua maneira de pensar, tudo isso, tudo que é precioso para você, eu vou destruir dentro dessa zona de 4 metros. Então nós temos Izag e Itoshi, o Izag vai optar por lutar contra o Itoshi dentro dessa zona e agora nós temos aquela mãozona de marionete que meio que reflete ao capítulo 77, onde meio que nós temos o Bachira entendendo que eles não meio que estão respondendo a um fluxo dentro da partida. Eles estão sendo usados pelo Itoshi. E o que acontece? O Itoshi, ele tá usando o Izag, forçando ele a ficar dentro desse raio de 4 metros. E aí cabe o Izag a contra-atacar o Itoshi. Será que ele vai conseguir? Já vamos chegar lá. Então, é a marionete do Itoshi evoluída. É essa capacidade de influenciar os jogadores evoluída, desenvolvida. E é aí que entra a diferença do Izag e do Battle pro Itoshi. O time confia no Izag e no Battle, diferente do Itoshi. O Itoshi ele manipula o time. O Izag e o Battle têm a confiança do time. É bem diferente, por isso que eu acredito que tanto o Battle quanto o Izag serão titulares absolutos, enquanto o Itoshi vai ser, mas se tiver que descartar alguém, esse alguém é o Itoshi, justamente por conta disso. O Itoshi ele não tem a confiança plena do time, ele manipula o time, o que é bem diferente. E não só o time, tá? Mas também os outros jogadores, os adversários em campo, forçando eles a entenderem algumas coisas que talvez não vai acontecer. Beleza? Então, agora nós temos o Nanase, Karazu, Zantetsu tocando a bola e graças a esses passes rápidos, essa tabela aí de 1, 2 passes no máximo, nós temos o PXG progredindo e por conta dessa velocidade, tanto o Raichi quanto o Hiyori, eles ficam desesperados porque a bola já tá passando do meio campo e depois desses passes nós temos Charles entrando em cena e o Charles mais perto do gol, mais perto ali do meio campo para frente, nós temos ele sendo bastante eficaz no seu estilo de jogar. Ele passa a bola e quem recebe essa bola é o Shidou. E agora nós temos um elemento surpresa bem importante, bem impactante dentro de campo, que é o Shidou. O Shidou, ele parece estar sumido e a galera espera gol dele. Então quando o Kiora e o Kunigami chegam para marcar o Shidou, o que eles fazem? Eles tentam bloquear o chute do Shidou e até desequilibrar o Shidou. O Kiora bloqueia a rota de chute do Shidou e o Kunigami tenta acertar fisicamente o Shidou para desequilibrar o Shidou. Só que aí, o que acontece? O Shidou, ele não chuta, ele passa a bola. E é exatamente isso que a gente espera, por exemplo, de um Ness. Ao invés de ele tocar a bola pro Kaiser, que é todo mundo espera isso, ele toca a bola pro Izag. Ao invés do Hiyori, por exemplo, tocar a bola pro Izag, ele toca a bola pro Kaiser. Ao invés do Kaiser chutar, ele passar. Então, é basicamente isso que o Shidou tá fazendo. Ele tá meio que entrando em cena e entrando de uma maneira que ninguém esperava que ele fosse entrar, que é tocando bola. Só que aí, o que acontece? Ele toca a bola pro Itoshi, e o Itoshi, ele tá num raio bem interessante, mas não é o raio ideal para ele chutar. O Izag entende que eles ainda estão longe ali do gol, no raio ali que o Itoshi ele consegue chutar, eles ainda estão distantes. Só que um movimento que o Itoshi fizer, o Izag ele vai ficar meio que a ver navios, porque o Itoshi já vai entrar na sua zona dourada. Então, não estando dentro desse limite de chute, o Shidou se apresenta para jogar. Ele se apresenta para fazer um 2. Só que aí, o que acontece?
o Rin não passa a bola. E é interessante porque o Jotes, acho que foi ele que comentou, vou deixar o comentário aqui na tela, ele falou que tanto o Sai quanto o Itoshi Rin, os dois podem acabar perdendo por não tocarem pro Shidou. O Sai, ao invés de tocar pro Shidou lá contra o Blue Lock Eleven, ele quis sair jogando. E o que aconteceu? O Itoshi venceu o duelo contra o irmão e a bola sobrou pro Izagi. E o que tá acontecendo agora? O Itoshi quis duelar com o Izagi e acabou sendo surpreendido com a aparição do Kaiser e perdeu a bola. Ele poderia ter tocado pro Shidou. O Shidou iria finalizar? Poderia finalizar, independente, mas a jogada certa era passar pro Shidou. Ele estava fora da zona dourada de chute e ele estava marcado, então a ideia era tocar pro Shidou, que é especialista nesse tipo de situação desconfortável, nesse tipo de situação complicada de finalizar. Passei aqui depois do vídeo para falar um pouco sobre a proposta do Itoshi. A gente tá vendo que o Itoshi ele tá com uma dificuldade muito grande em colaborar com a equipe, né? Então eu acredito que possa ser um problema. Eu não acredito que ele vai ter um downgrade de valor, eu acho que isso é pouquíssimo provável, para não dizer impossível. Mas eu acredito que talvez o valor dele não exploda o que deveria explodir. Eu acredito que ele poderia subir 50, 60 milhões, vai subir, sei lá, 20, 30 milhões. Por conta justamente de algumas atitudes dentro de campo. Fomeagem de bola, não finalizar quando deveria ter finalizado. Então tudo isso eu acredito que pode sim ainda pegar um pouco mal pro desenvolvimento de valor do Itoshi, beleza? A ideia era tocar, mas não. O Kaiser chega e impede toda essa jogada, toda essa aproximação do Rin para a zona dourada dele de chute. E aí o Kaiser se mete na frente e o Itoshi, ele surpreende todo mundo porque ele não tenta desviar do Kaiser, ele vai em cima do Kaiser. E o que acontece? A ideia do Itoshi é justamente essa, porque o maior prazer do Itoshi é destruir o maior hype do Izagi, que é o Kaiser. E aí nós voltamos pro capítulo 272, onde o Izagi é a tesoura que destrói o papel que é o Kaiser, que é o hype do Izagi, né? O que faz o Izagi evoluir. Só que o papel, que é o Kaiser, acaba embrulhando a pedra, que é o Itoshi. E o Itoshi acaba destruindo a tesoura, que é o Izagi. O Izagi não consegue peitar o Itoshi. Só que o Kaiser consegue peitar o Itoshi. E o Izagi controla o Kaiser. Vamos dizer assim, que é mais ou menos isso. O Izagi chamou o Kaiser para se aliar, porque senão eles estariam meio que avulsos ali em campo ainda. Então, quando o Izagi evolui, o Kaiser precisa evoluir, porque a tesoura vai ficar mais forte. Quando o Kaiser evolui, o Itoshi precisa evoluir, porque o papel vai ficar mais forte ali. E quando a pedra evolui, a tesoura também precisa evoluir. Então, é um ciclo muito legal e é um ciclo coordenado, cara. Mesmo eles não sendo do mesmo time, todos ali do mesmo time, é um ciclo coordenado e é um ciclo bem interessante. É até dito no capítulo 272, né? O equilíbrio de poder é tão perfeitamente combinado que quando alguém se destaca, outra pessoa o esmaga, porque um vai puxando o outro pra cima. Muito foda, e é legal isso, né? Porque agora nós entramos na criação do Kaiser. E já que o Itoshi ele buscou o contato físico, nada mais justo que você colocar uma pessoa que apanhou desde pequeno do pai e apanhou quando ele era menorzinho, quando ele era inferior. Agora ele tá em pé de igualdade ou até de forma superior em campo. Então, se quando ele era menor ele resistiu, agora, amigo, ele vai tirar de letra e o Itoshi Rin é surpreendido, porque o Itoshi entendeu que ele ia esmagar o Kaiser. Só que ele não conhece o passado do Kaiser, ele não sabe as bicas que o Kaiser levou quando era menor, né? Então, é complicado, e o que não é complicado é o Kaiser esmagar Itoshi Rin. O papel bater na pedra, o papel enrolar e prender a pedra. Itoshi perde a bola e toda aquela mão, toda aquela aura 2.0 que foi criada, o Kaiser destruiu. E outra, não teve Kaiser Impact aqui, cara, deu uma bicuda no microfone. Tô quase o pai do Kaiser com Kaiser aqui com o meu microfone. Todo vídeo eu tô dando umas porradas nele. Mas enfim, não teve Kaiser Impact aqui, tá, rapaziada? O Kaiser só chutou e a bola foi embora, tá? E toda aquela metáfora da aura sendo destruída é que toda essa jogada, todo esse aprimoramento do Rin foi por água abaixo. E o Kaiser até fala, né, que eu tive uma educação
muito melhor que vocês, humanos. No caso, melhor em contato físico, né? No caso, a parada era uma educação pior que vocês, humanos. E o Izag pergunta, pô, você é um deus, seu super estrela maldito? E acaba. Rapaziada, o Kaiser brilhou demais. E que sacada do Kaneshiro, cara. Isso eu curti, ponto positivo aqui pro Kaneshiro e pro Kaiser. O Kaiser, ao invés de ficar se lamentando por conta dessa infância, ele criou casca. Ele criou uma base muito sólida para nada o abalar, nem o impossível. E aí, o New Gen mostrou o porquê que ele é o New Gen. É isso, rapaziada. Comenta o que vocês acharam. Tamo junto. E é nozes. Fui!